Gostava só de perguntar se nos estão a ver e a ouvir. Bruno, grande Bruno, já o conheço. Ok, boa tarde. Conseguem-me ouvir? Respondam só, por favor, que é para. Sim, conseguimos. Ok, obrigado. Uhum. Obrigado. Ok. Vamos só esperar um bocadinho, porque estão a entrar mais pessoas, está bem? Vocês já sabem que esta fase inicial é sempre assim. Eu vou só desativar aqui o som, ok? Ainda só estamos três, o Bruno, a Célia e o Pedro. Exatamente. Não digo tanto 10 minutos, porque 10 minutos depois já começa a ser muito, não é? E depois nós queremos ir jantar também. Claro. Mas vamos dar aqui os 5 minutinhos. Vamos dar os 5 minutinhos. Eu gosto sempre de me apresentar e vou passar a apresentar de seguida a doutora Ana. Doutora Ana, que eu vou pedir para baixar um bocadinho a câmara, ou então que... Exatamente, perfeito, que é para É que eu as não pessoas vos conseguirem consigo ver. Porque hoje não vim sozinho, trouxe aqui uma colega e amiga, a doutora Ana, que eu já vou apresentar. O Bruno eu já conheço, a Célia e o Pedro não sei quem são, mas se conseguissem escrever no chat muito rapidamente, só para nós termos a noção de com quem é que estamos a falar. São internos do ano geral, são internos da especialidade, já trabalharam na área, estão a pensar fazer o mestrado, não estão? Que é sempre importante nós sabermos o público com quem é que estamos a falar. Se fosse possível, agradecia. Ok, temos a doutora Paola também a entrar, certamente. Vou aceitar. Boa tarde, mais uma convidada que entrou na reunião, doutora Paola. Ok, tudo a ver. Uhum. Bem, eu vou dar só assim mais 5 minutinhos, está bem? 5 não digo, aliás, vamos começar às 5h05, às 19h05, porque senão vamos ficar aqui muito tempo. Então, para quem já conhece, o meu nome é David, para quem não me conhece, vou... Oi, espera aí, antes de começar. Temos aqui... No chat, um instante, estou a acabar. Como já falei, tenho interesse nesta área de medicina estética. É o Pedro. Ah, muito bem. Ah, é o Pedro. Sim, senhora. Então vamos, são 7h05 praticamente. Vamos começar então a nossa sessão. Vou-me apresentar primeiro. Sou David Valverde, sou médico, sou pós-graduado em medicina estética e cosmética e tenho um mestrado em tricologia e microtransplante capilar, este próprio mestrado, que vamos falar aqui um bocadinho. Sou o coordenador desta formação e decidi trazer hoje até nós uma colega que trabalha na área, que é a doutora Ana Fernandes, que tem um mestrado em medicina estética também, que fez em Inglaterra, fez este próprio mestrado também em tricologia e microtransplante capilar, assumiu a direção clínica num grupo de transplantes capilares no qual trabalhámos juntos, mas neste momento está a exercer a direção clínica noutro espaço, que é a Clínica Macro em Portugal, na qual se dedica à medicina estética e ao transplante capilar. É um nome bastante conhecido dentro da área, tem feito várias intervenções, seja no Porto Canal, seja em congressos internacionais, daí que seja uma mais-valia trazer hoje a sua experiência até nós. Nesta sessão, e como sempre eu costumo apresentar, vamos falar um bocadinho sobre a história do transplante capilar, vamos falar de conceitos importantes dentro da área,
Vamos passar um bocadinho pelas consultas e, claro, falar sobre as técnicas do transplante em si e deixar um cheirinho também aqui do que será o futuro sobre as técnicas do transplante capilar. Sempre que tiverem dúvidas, eu vou pedir que escrevam para não estar a incomodar a apresentação e depois todas as dúvidas nós vamos tirar, está bem? No fim, estejam completamente à vontade e, portanto, vou passar a palavra à doutora Ana para nos dar aqui uma verdadeira aula que está bastante completa sobre esta temática. Força, Ana. Olá, boa tarde, David, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Antes de tudo, quero agradecer aqui ao meu colega pelo convite. É um mestrado extremamente importante, não só para quem quer fazer transplante capilar, mas também acho que para uma área de medicina generalista, medicina geral e familiar, etc., porque eu acho que há uma lacuna enorme nesta área e vejo muitos pacientes a chegarem com muito pouco acompanhamento, ou seja, é sempre as mesmas terapêuticas, o clobetasol, o minoxidil em spray, e portanto eu acho muito importante quem quiser aprofundar um bocadinho mais nesta área, também para acompanhar os vossos pacientes, mesmo numa área de medicina geral, é bastante importante porque vai-vos ajudar a abrir um bocado a vossa terapêutica. Para quem quer fazer transplante capilar, também é um ótimo mestrado porque conseguem fazer práticas, conseguem estar com pacientes reais e, além disso, conseguem visualizar um pouco de cada técnica que se usa neste momento em Portugal e no mundo. Vou passar então à apresentação, tentar passar um bocadinho mais rápido a parte chata e falar um bocadinho da minha experiência no fim. Para quem quiser, podem deixar perguntas à vontade, o David está aí para as selecionar. Bem, um pouquinho de história. Portanto, o transplante capilar começou em 1939 pelo Dr. Okuda. Nós não chamamos que foi o pioneiro do transplante porque nós chamamos ao Dr. Oren Trish realmente o pioneiro do transplante, mas o Dr. Okuda realmente começou a fazer pequenos enxertos com pequenos grupos de folículos. Claro que estes enxertos deixam uma cicatriz no couro cabeludo, mas foi aí que tudo começou. Entretanto, em 1950 veio o conceito da dor permanente, ou seja, conseguimos definir finalmente que havia uma zona, uma área da dor que não estava influenciada pela DHT e, portanto, começou-se a retirar os folículos dessa área e a implantar na área da dor. E daí veio a técnica do enxerto de punch, que já vamos ver um bocadinho mais à frente. Em 1990 veio o conceito do microenxerto e da unidade folicular, e conseguimos obter resultados mais precisos e naturais. E agora, a partir do século XXI, e principalmente nos últimos 3, 4 anos, houve uma evolução crescente do transplante capilar e começamos a utilizar novas técnicas, principalmente o FUE, em que extraímos unidades foliculares e as implantamos no couro cabeludo e temos a famosa técnica DHI que foi criada pelo Dr. Choi, que criou as próprias pens, que também vou ver mais à frente, que é a Choi Implanter Pen. Pronto, e depois temos os robôs, etc., que vou falar um bocadinho mais à frente. Há que saber em tricologia conceitos importantes, é assim que começamos, saber o que é uma alopécia, o que é um eflúvio e dentro disto saber que também temos os transtornos psiquiátricos congénitos que levam à queda de cabelo e agora mais em voga um bocadinho a oncologia e a depressão que está a levar a grandes eflúvios. Saber que numa alopécia temos as primárias e as secundárias, congénitas ou adquiridas, localizadas, uma AGA ou uma FAGA, Female Androgenetic Alopecia, uma tipo androgenética, mas no fundo é fibrosante, uma difusa, se é não cicatricial ou inflamatória e se é cicatricial, uma fibrosante frontal ou um líquen plano, etc. Os eflúvios podem ser causados por traumas emocionais, cirurgias, partos, etc., alterações hormonais e depois os transtornos congénitos já são coisas mais próprias. É muito importante que saibam distinguir entre uma alopécia e um eflúvio porque isso vai vos levar à vossa decisão se avançar ou não para a cirurgia. Saber que há vários tipos de alopécia, aqui apresentei um bocadinho as mais comuns, depois cada uma vai ser falada durante o mestrado, uma a uma, para vocês compreenderem também o ponto de vista médico e não só cirúrgico. Temos a alopécia androgenética, que é de facto a indicação formal para transplante capilar. Depois temos a areata, a total e a universal, que são uma contraindicação absoluta para transplante. E depois temos a cicatricial, que é uma área que eu adoro e que é um bocado que me distingue, que é
eu faço transplantes capilares em casos selecionados, mas são pacientes que temos que andar com elas a vida toda e são casos muito, muito selecionados, mas muito, muito interessantes. Devolvemos a vida a estes pacientes. E depois a alopecia traumática pelo uso de arranjos do cabelo repetitivos e também se pode fazer transplantes capilares em casos selecionados. Quando passamos para esta área, há que saber muito bem a anatomia do folículo piloso. Temos 3 componentes aqui grandes, que é o bulbo, a papila e a raiz do cabelo. E depois, como técnicos de transplante capilar, temos que saber bem a bainha epitelial, as glândulas sebáceas e perceber um bocadinho a função de cada um, porque não vamos estar a implantar coisas desconhecidas. Isto vai ser tudo falado no mestrado, não vos vou estar aqui a chatear com grande coisa. Pronto. Chegamos ao transplante. Temos que saber muito de microscopia. Temos que perceber que estamos a transplantar um folículo íntegro. Então é importante que façamos uma checklist. À membrana, quantas hastes temos, o bulbo está íntegro ou não, ou fizemos uma transecção total ou parcial. O que é que eu quero dizer isto com transecção? Às vezes, ao fazermos a extração com os punches, podemos seccionar os folículos. E daí a importância de eles irem à microscopia para sabermos se eles estão ou não íntegros. Portanto, se vamos transplantar uma coisa que não está íntegra, essa coisa não vai crescer e, portanto, não tem sentido. E pronto, eu deixo-vos aqui um bocado o que é um índice de transecção da unidade folicular, quer dizer que a extração dos folículos é realizada de uma maneira imprecisa, há uma danificação das unidades foliculares durante a implantação, vamos, claro, diminuir a taxa de sobrevivência quanto maior for o índice de transecção, vai haver uma diminuição do crescimento dos cabelos transplantados, e isto digo porque às vezes os cabelos podem nascer. Isto porquê? Porque se o bulbo continuar íntegro e se a membrana estiver parcialmente íntegra, podemos ter alguma sobrevivência, ok? E é muito importante também a habilidade e experiência tanto do executante como do auxiliar que está ao microscópio, porque ele vai estar a separar os folículos e às vezes pode também transeccioná-los. Tudo isto é muito importante durante um transplante capilar. Pronto, mais uma vez, saber também que temos cabelos diferentes, somos todos diferentes e, portanto, eles foram um bocadinho numerados em tipo 1, tipo 2 e tipo 3 e tipo 4, conforme também a etnia. Em relação aos caucasianos, eu tenho visto de tudo, portanto, agora com a multiculturalidade conseguimos apanhar tudo, portanto, temos que adaptar os nossos implantadores e isto vamos aprender ao longo do mestrado. Os asiáticos, a maioria é tipo 1, ok? São grossos, são retos, são lisos. Ao serem grossos implica-nos usar um bocado uns implantadores maiores. Afrodescendentes temos imensos e maioria tipo 4, curvados em Z, muito difíceis de implantar, principalmente serem colocados no implantador, e na extração podemos ter um índice de transecção um bocado maior que o normal, portanto é muito importante saber que tipo de implantador estamos a usar. Não podemos ter só implantadores de 0.9 nas nossas clínicas, temos que usar de vários tamanhos, temos que fazer aqui realmente um investimento, mas é mesmo muito importante porque nos chega a pacientes de todas as etnias e isso é super importante. Pronto, e aqui um bocadinho o ciclo do cabelo, ok? Temos a fase anágena, catágena, telógena e é muito importante saber em que fase temos os nossos folículos. Infelizmente, no transplante capilar é muito complicado saber em que fase é que estão os nossos folículos. Eu estou a tentar introduzir a ecografia mesmo por causa disso. Conseguimos, de facto, perceber onde é que está o nosso bulbo e isso poderá ser aqui um avanço e poderá ser interessante no futuro. Saber o que é um cabelo terminal, um vellus hair. Pronto, conseguem ver aí mais ou menos, temos aí o pequenino, que depois por fatores hormonais dão um pelo terminal e esse pelo vai ser grosso e, portanto, isto é muito importante tanto quando vamos fazer uma dermatoscopia como quando vamos a selecionar os nossos cabelos e mesmo fazer os nossos tratamentos. É muito importante fazer tratamentos depois de transplante, porque realmente estimular estes cabelinhos é de extrema importância para termos cabelos fortes, vivos. Pronto, e agora chegamos à nossa consulta. Queremos planear todo o transplante e esta é a parte interessante, é a parte que todos nós gostamos.
e é muito, muito, muito importante. Temos visto uma crescente comercialização em torno do transplante capilar, mas de facto fazer uma boa consulta é o sucesso do transplante. Vamos ter o paciente para a vida toda e ele vai agradecer imenso. Às vezes na consulta pode dizer que chatice, para que é que eu estou a ter consulta? Eu quero um transplante. Não, isto é mesmo muito importante para o sucesso do transplante e os pacientes têm de ter mesmo essa noção. Temos que deixar bem esta noção, isto assente, até porque há pacientes que podem ter que fazer tratamentos antes do procedimento. Há pacientes que nem sequer têm indicação para transplante porque não são androgenéticas e, portanto, isto é mesmo muito importante. Eu daqui que deixei... Posso só dar aqui um toquezinho? Até porque a doutora Ana já referiu, e muito bem, que estamos a assistir a uma crescente comercialização dos transplantes capilares. Vocês que estão aqui, muitos de vós serão futuros estudantes do mestrado, alguns já estão até a trabalhar na área, e nós não podemos esquecer, e como eu já referi, nas premissas do nosso código deontológico, é primeiro não fazer mal, não deixarmos que direções ou seja a chefia que nos tire esta competência, porque está-se a assistir a terem comerciais, a venderem transplantes, quando não têm a capacidade de uma boa avaliação e somos nós que temos que fazer a diferença. Nós estamos a tentar mudar o mercado em Portugal e cabe-vos a vocês, a mim, à doutora Ana, a todos nós que estamos a trabalhar na área, para vincarmos a nossa postura enquanto médicos e não deixar que a saúde do paciente, ao fim e ao cabo, seja prejudicada devido apenas a questões monetárias, digamos assim. Ana, podes continuar? Desculpa. Muito obrigada, David. Tudo o que o Dr. David disse realmente é fundamental. É preciso trazer a medicina para esta área e, como médica, já assisti a muitos transplantes que não são transplantes, são outro tipo de doenças de cor cabeludo e realmente o diagnóstico é fundamental. E, portanto, vou-vos deixar aqui a checklist da consulta, fazer uma boa história clínica com a história da doença atual, medicação habitual, antecedentes pessoais e familiares, a etnia, super importante, como já viram, procedimentos anteriores, muitos deles já vieram com transplantes prévios, tudo isso é muito importante, ver a área da dor é extremamente importante. Fazer um diagnóstico por tricoscopia, fundamental. Não vale a pena vender um transplante se não temos uma tricoscopia feita, porque é a tricoscopia que nos vai dizer realmente se o paciente tem uma alopecia androgenética ou se não tem. E se tiver até uma cicatricial, isto já é com o médico, se é especializado ou não nessa área, se faz ou não um transplante. Não, a tricoscopia sendo um diagnóstico impreciso, temos outro tipo de MCDTs que podemos avançar ou que, para quem não tem tanta experiência, derivar a dermatologia. Muito importante. Avaliação do perfil psicológico. Isto deve ser das coisas mais importantes nesta área. Infelizmente, pessoas com patologia capilar têm alterações do perfil psicológico e temos que avaliar muito bem se esta pessoa vai aguentar um transplante. Por exemplo, uma mulher vai aguentar um eflúvio pós-transplante, vai aguentar que lhe caia o cabelo e esperar 3 ou 4 meses para voltar a nascer. É muito importante verificarmos se isto está de acordo e se vamos conseguir acompanhar o paciente durante estes meses todos. São aproximadamente 12 meses a acompanhar um paciente, portanto, temos de ter uma ligação muito grande com ele e tem que ser um paciente que cumpra todos os requisitos, vai ter que fazer muita coisa no pós-transplante. Ponderar tratamento médico, se for um caso, por exemplo, de uma alopecia androgenética em fase precoce, em que ainda há folículos, ainda há viabilidade e, portanto, podemos tratar. Não temos que avançar logo para a cirurgia, podemos tratar. E se conseguimos tratar melhor, conseguimos adiar a cirurgia mais um bocadinho, os pacientes ficam muito satisfeitos. Avaliar a área da dor e de implantação, avaliação do material e técnica a utilizar, o desenho da linha com ajustes e expectativas, o que está a falar, este perfil psicológico, os pacientes têm muitas dúvidas em relação à linha e, portanto, é muito importante perder mesmo tempo com a consulta, 1 hora, perder tempo. Estes pacientes precisam de sair com a ideia, ok, vai ser esta a linha que eu quero, que é para no dia do transplante não haver stress, porque senão é um stress enorme, adiamos a cirurgia quase 1 hora, portanto é mesmo muito importante este ajuste de expectativas.
Fazer um registro fotográfico, muito importante, 6 lados, vocês vão aprender isso durante o mestrado. Assinar consentimentos informados. É muito importante que o paciente, antes de qualquer procedimento, saiba quais são os riscos de um procedimento. E precisa saber tudo muito bem, explicar todo o procedimento e todo o pós-operatório. Pronto, eu deixei-vos aqui mais ou menos aqui um gráfico, mais ou menos a explicar. Portanto, temos a consulta médica, vamos avaliar o grau da alopécia, temos viabilidade folicular, ok, temos ali folículos, temos ali cabelo que podemos pegar, portanto, vamos preferir no tratamento médico. Se o resultado for positivo, perfeito, manter vigilância. Resultado moderado, às vezes os pacientes querem um bocadinho mais de sensibilidade e, portanto, falar com ele, perceber qual é também o objetivo estético. É como qualquer cirurgia estética. Há pacientes que querem, por exemplo, lábios maiores ou lábios mais pequeninos. A gente também tenta dizer, ok, não é nosso conceito de beleza, mas também temos que perceber um bocadinho se o paciente está ciente do conceito de beleza dele. Um resultado negativo, vamos avançar para transplante capilar. Realmente não temos viabilidade folicular, o tratamento médico não teve sucesso e, portanto, tem que ser a solução. Havendo ausência de folículos numa dermatoscopia, não vamos estar aqui a inserir sprays, etc. Só para... desculpem. Vamos estar aqui a inserir sprays, etc., se não temos sementes. Portanto, é a mesma coisa que na jardinagem, se não temos sementes, também não conseguimos obter flor. É exatamente a mesma coisa na capilar, se não temos folículos, também não conseguimos obter flor. Portanto, vamos avançar já para uma opção de transplante capilar. Como vos disse, avaliar o perfil psicológico, não é adequado, não vamos realizar, não vamos ter um paciente 12 meses connosco que nos vai reclamar de 5 em 5 minutos, que nos vai mandar mensagens de 5 em 5 minutos, porque só vamos ter chatices e não vale a pena, o paciente não vai cumprir metade das coisas e, portanto, isto a longo prazo não é benéfico para nós. É adequado? Ok, vamos ver a área de dor. A área de dor é adequada? Transplante. Não é adequada, é uma área de dor muito pequenina, não vamos realizar aquilo que o paciente quer, não vamos avançar para o transplante, não vamos fazer isso, não é ético, ok? A área da dor é boa, ok? Avaliamos a área de implantação, adequada também, uma boa área de implantação, ok, conseguimos cobrir tudo o que queremos, vamos avançar. Não conseguimos cobrir tudo o que queremos, ou vamos ajustar a expectativa, dizer que lhe conseguimos fazer uma entrada e tudo, mas vamos deixar a coroa para trás. Aceita, ok, não aceita, não vamos avançar, não vamos ter essa chatice, ok? Somos médicos, não vamos criar coisas, expectativas erradas onde elas não existem, ok? Pronto, e aqui o tipo de técnicas que temos ao nosso dispor. A técnica FUT já não se utiliza, ok? Há quem utilize para áreas de doras limitadas. Neste momento a gente consegue adaptar o FUE para esse tipo de áreas sem deixar uma grande cicatriz na área de implantação. O que é a técnica FUT? É uma técnica em que tiramos uma tira cá de trás, vamos separar os folículos todos e vamos implantá-los na zona de implantação, ou seja, na área calva. O método FUE, que é o mais utilizado, os folículos capilares individuais são extraídos um a um da área da dora, por instrumentos próprios, o que nós chamamos os micropuntos. Não vamos ter uma remoção de pele, não vai haver uma cicatriz linear, deixa apenas pequenas cicatrizes pontiformes na área da dora que não se notam com o crescimento capilar. É o amplamente utilizado e é de facto um método de eleição. Como podem ver, utilizamos aqui os micropuntos, vamos tirando um a um e depois vamos implantá-lo. Depois temos aqui os métodos robotizados, por exemplo, o ARTAS, que está muito em voga. Está descrito que tem uma maior velocidade de extração, não é algo que eu concordo muito, ok, mas é o que está descrito. Entre 800 a 1000 unidades foliculares hora, nós e na minha equipa conseguimos tirar um bocadinho mais e mais rápido, o que também aumenta a viabilidade folicular. Mas isto já é uma discussão entre método tradicional versus o ARTAS. Diz que os resultados são mais naturais e a zona da dor é imperceptível, é exatamente igual, e uma recuperação mais rápida. Pronto. Eu tive esta discussão com os do ARTAS no INCAS e cheguei-lhes a perguntar quanto tempo é que vocês demoram
numa extração e eles disseram-me assim, tirámos 2.000 folículos em 2 horas. 2.000 folículos em 2 horas é muito tempo, porque a maior parte dos transplantes vão andar ali à volta dos 3.000 e tal, e eu em 2 horas consigo fazer mais ou menos isso. Portanto, há aqui uma discussão que me deixa um bocadinho na dúvida, se realmente a robótica ainda é o futuro. Sim, até porque depois a robótica tem que ter sempre um operador que tem que estar lá e aquilo tem que ser tudo muito bem feito. Portanto, exatamente. É aquele ninho, não é? É isso, aquele ninho. Estamos a assistir a uma evolução. Eu sempre vos disse que esta área tem tido um boom de conhecimento e pronto, é isto que nós estamos a assistir, a ciência a acontecer e o conhecimento a acontecer, não é? Portanto, isto é diário, o que é hoje não é amanhã, e nós temos sempre de trazer as melhores evidências científicas, e eu costumo dizer isto muito nas minhas consultas de tricologia, é isso, cabe-me a mim trazer as últimas evidências científicas e trabalhar consigo em conjunto, não é? E, portanto, é isso que temos agora aqui com a robotização. Vamos ver qual será o futuro, não é? Vamos continuar, desculpa, Ana. Não, exatamente, David. Eu acho que todos, quando temos um aparelho à frente, nos devemos questionar sobre as coisas. Portanto, temos que ser bons naquilo que fazemos para poder questionar um aparelho. Portanto, tanto na capilar como na medicina estética, vocês antes de comprarem um aparelho, questionem-se, perguntem, mas será que o aparelho vai fazer melhor que eu? Portanto, isto é uma discussão muito grande ao longo dos anos. Pronto, e aqui as vantagens e as desvantagens, e quase que escrevi em espanhol. Temos o FUT, pronto, complicações da própria cicatriz, é uma técnica invasiva, temos que remover os pontos entre 10 a 12 dias. Deixamos assim uma cicatriz de 15 a 30 centímetros na área da dor. O índice de transecção, aquilo que vos falei anteriormente, é superior a 30%. O eflúvio é muito maior, e o que eu quero dizer com eflúvio? Eflúvio é a queda de cabelo que vai haver após o transplante, ou seja, 30 dias depois do transplante, nós vamos ter um eflúvio. Isto é, vai haver uma queda da haste que vai começar a nascer mais ou menos aos 3 meses. Portanto, é por isso que dizemos que os transplantes demoram 6 a 12 meses a termos os resultados. E, no caso do FUT, o eflúvio é superior, ou seja, há muita pelada, não é vantajoso para o paciente, nem confortável. Além disso, é uma cicatriz enorme, há um risco maior de infecção, necrose, de enchência da sutura e hipostesia da área. Isto é muito, muito importante, porque com o FUE isso basicamente não acontece, e com o FUT dá grandes complicações. O FUE, não há sutura, nem sinais visíveis de transplante, não há pontos, a recuperação é rápida. Seleção de unidades foliculares de acordo com a demanda necessária para cobrir a calvície, ou seja, nós podemos ir tirando em função daquilo que queremos preencher. Também se vai vendo ao microscópio perceber se temos bastante densidade, ou seja, se temos mais de por exemplo, 2 hastes por folículo, ou seja, quanto mais hastes tivermos, melhor. Isto não é um número de folículos, é mais ou menos quantos cabelos é que o folículo vai dar, e eu já vos vou explicar um bocadinho mais à frente. O uso de instrumentos microcirúrgicos para extração, que é o que nos facilita imenso. Conseguimos ter uma cicatrização em 4, 5 dias, portanto o paciente pode perfeitamente voltar a trabalhar ao fim de 5 dias, claro, com algumas regras. Não há risco de envolvimento nervoso ou vascular, atenção, isto não é bem assim. Isto é o que está na literatura, mas temos sempre um risco vascular e temos sempre um risco nervoso, porque estamos a administrar medicação e estamos também a abusar do nosso sistema vascular quando estamos a fazer implantações, principalmente quando estamos a fazer de alta densidade, que às vezes a nossa vascularização pode não aguentar, ou então, por exemplo, quando o paciente tem muita... agora perdi a palavra. É um paciente que apanha muito sol e tem muito fotoenvelhecimento, é uma pele assim mais cicatricial e, portanto, há que ter cuidado com as densidades que fazemos por centímetro quadrado, ok? O FUE realmente é um aspecto muito natural, sem cicatrizes, sem fibrose do couro cabeludo, e o eflúvio é muito mais curto, ou seja, ao fim de 3 meses pós-transplante já temos o cabelo a crescer, é espetacular.
Pronto, agora já temos aqui uma base, vamos meter o nosso paciente no transplante e, portanto, temos aqui uns passinhos muito importantes. Entrada do paciente, há que fazê-lo sentir-se bem, sem medo, criar um bom ambiente. Os pacientes vêm muito nervosos, há que os deixar muito à vontade, falar um bocadinho com eles. O David era perito nisso, uma pessoa com muito boa disposição. Há que registar os sinais vitais, muito importante. Estamos a trabalhar com medicação, ok? Principalmente na anestesia. Vão estar muito tempo deitados, portanto convém que estejam controlados. Confirmar outra vez a história clínica, porque às vezes o paciente, desde que veio a consulta até ao dia de transplante, pode ter acontecido várias coisas, até pode ter sido submetido a uma cirurgia, a gente não sabe. Portanto, há que confirmar a história clínica, há que confirmar a medicação e há que confirmar todos os consignamentos que estão devidamente assinados, ok? Depois está tudo prontinho, vamos passar para o desenho da linha. Perder o tempo que for preciso. O paciente precisa de estar confortável. Rever a linha várias vezes, priorizar a vontade do paciente, sempre perguntar, mas você gosta mais de ter a linha da frente mais marcada ou a sua preocupação realmente é aqui a coroa? E o paciente vai dizer, eles normalmente sabem bem o que querem. Atenção, eu escrevi aqui que o ideal de beleza de cada paciente é diferente da nossa perspectiva de beleza. E o que é que eu quero dizer com isso? Tenho pacientes, homens, que querem uma linha mais feminina, como vice-versa. Portanto, não podemos pôr o nosso ideal em cima, temos que falar com os pacientes e perceber o que é que eles realmente querem, está bem? Portanto, o transplante também é estético e nós temos que ver como médicos estéticos que temos que fazer as coisas também em função da perspectiva de beleza do paciente, está bem? Não tentar impor a nossa. Pronto, não julgar, aconselhar, isto é mesmo muito importante. Até há pacientes que querem alinhar futebol, que por muito que a gente explica que aquilo não vai ficar natural, eles querem e a gente tenta mais ou menos ir ao encontro deles, tentando também não prejudicar a nossa técnica, etc. Antes de iniciar o transplante, dar a medicação, há uma medicação, portanto, em função dos sinais vitais, vocês vão aprender isto tudo, ajustar a marquesa, o paciente é remover a roupa toda, usar sempre equipamento descartável, uma pessoa nem que às vezes pode precisar de rasgar a camisola por algum motivo, uma alergia, por exemplo, mas é mesmo muito importante. Depois passamos para o transplante. Temos várias fases, anestesia de extração, sentamos, fazemos a anestesia, toda da área de extração, passamos depois para a extração com micropunch. Durante essa extração com micropunch, os nossos folículos vão passando para o microscópio, está bem? Para serem vistos ao microscópio. E eles vão rever e contar as unidades foliculares e vão ver se são para o lixo, são desperdício, ou se vamos aproveitá-las para o transplante, ok? Depois, tudo isto, procedemos à anestesia de implantação e depois vamos implantar os nossos folículos e é aí que as técnicas diferem um bocadinho. Depois temos o final do transplante, é sempre uma ferida para cuidar, principalmente da zona de extração, já vamos ver umas imagens. Explicar bem o pós também é mesmo muito importante, porque vão ser uns dias a realizar soro, a tomar medicação, depois tem que vir fazer uma consulta, tem que vir mostrar a cicatriz, depois têm uma consulta de primeiro mês para vermos se podem ou não regressar às atividades habituais e pronto, há toda uma série de coisas que há que explicar. Garantir que foi tudo compreendido e que o paciente tem condições para ir para o domicílio. Isto é muito importante, porque às vezes ao fazermos a anestesia com a lidocaína, o paciente fica um bocadinho mais sonolento e um bocadinho lento, principalmente se estiver um bocado hipotenso durante a cirurgia. Portanto, há que ver se o paciente pode ir, se temos que chamar um Uber, se temos que chamar um familiar, etc. Está bem? Nunca deixar o paciente ir sozinho como se só tivesse ido fazer um ácido hialurónico. Pronto, e deixo-vos aqui outra coisa importante, que é o gabinete de transplante capilar. Não é um gabinete como nós temos o nosso gabinete de medicina estética, não é? Tem necessidade de outras coisas. Precisa ser um espaço amplo, porque estamos pelo menos 3 pessoas lá dentro, 2 a 3 pessoas, e portanto precisamos de espaço amplo. Então se tiverem um robô e num espaço mais amplo vão precisar. É preciso um sistema de refrigeração, é preciso um frigorífico lá dentro. Não vão usar o frigorífico da Copa, também para meter folículos. Os folículos têm que estar no só frigorífico e esse frigorífico tem que servir só para capilar, ok? Um sistema todo de esterilização, porque o material tem que ser esterilizado, portanto autoclave, etc.
A marquesa tem que ser confortável, tem umas especificações próprias para transplante capilar e temos que pensar que queremos que o nosso pai, a nossa mãe, tenham algum conforto durante 8 horas, não é? 6 a 8 horas, portanto, também queremos dar isso aos nossos pacientes, não vamos comprar uma marquesa de 200 euros e temos realmente que pensar no conforto dos pacientes. Microscópios e espaço para separação das unidades foliculares, ou seja, temos um espaço para ter os microscópios, um espaço para estoque de medicação oral e endovenosa, vai haver medicação endovenosa, às vezes é preciso fazer soro para sentar um bocadinho mais hipotenso, suporte de soros, um medidor de pressão arterial, um carrinho, um saco de emergência médica sempre, mas isso é obrigatório por lei, lixo branco, porque vamos usá-lo bastante, assim, um grande lixo branco, e podemos ter outros aparelhos, uma centrifugadora de PRP, etc. Eu até deixei aqui uma imagem porque isto é tudo muito bonito, há um marketing todo por trás, as pessoas vendem, etc, etc. Mas se o serviço for uma porcaria, ninguém volta. Portanto, o dia do transplante é essencial, o conforto, o bem-estar, portanto, pensem bem nisso, está bem? Não vão fazer um transplante assim num sótão da Turquia, ok? Mas acho que ninguém quer. Eu já os tenho alertado de vez em quando para isso. Bem, vou passar ao próximo. Pronto, e depois temos aqui os nossos micropunches, aquilo que está a falar, que é o que nós usamos na área de extração, e vamos com este buraquinho buscar aqui estes cabelinhos. Lá está, temos aqui os tais folículos que eu falava, uns com uma haste, outros com 2 hastes, outros com 3 ou mais, e é o que eu digo, nós temos que ter vários múltiplos para dar danicidade, e os de 1 e 2 são fundamentais para a linha da frente, para dar aquele aspecto natural, porque nós não temos cabelo muito grosso à frente, temos sempre assim aquele cabelinho mais fininho, e se vamos implantar grosso parece que vamos ter assim uma cara de boneca, não é? Pronto, e aqui está mais ou menos, estão aqui a observar ao microscópio, os microscópios, as nossas cuvetes com a nossa divisão do número de folículos, e eu que agora estou a usar os microscópios digitais. Isto é uma coisa que vocês não vão ver com frequência, eu uso, decidi investir nisso, e é uma coisa que me está a ajudar imenso porque eu consigo controlar as técnicas a fazer a separação dos folículos. E como podem ver, há uma membrana, a tal membrana. Vemos as bolinhas pretas, é o bulbo, e depois temos a haste, está bem? Isto é muito importante para saber a direção da implantação do folículo. Tudo vai ser explicado nas vossas práticas, vai ser o máximo. E aqui estão os nossos punches de HI. Têm várias cores porque têm vários tamanhos, está bem? Como está a explicar da etnia africana, vão usar punches ali entre o branco e o castanho, entre 1 e 1.2, idealmente 1.2, está bem? Porque ao metermos o folículo lá dentro também o podemos transeccionar, portanto se a vossa técnica não for muito especializada e ainda estiver numa fase inicial, convém usar sempre um punch maior para não fazer uma transecção. E depois os que utilizamos mais habitualmente aqui em Portugal será ali entre o azul, o amarelo e o branco, está bem? Temos uma variedade enorme de pessoas. Aqui o de 0,6 mais para sobrancelhas, ok? Pronto, até vos deixo aqui uma imagem, que isto foi do meu mestrado e em conversa com o David, eu tenho aqui umas imagens, acho que eles vão gostar. É do meu mestrado, foi a primeira vez que peguei num punch, foi a primeira vez que estive a enfiar os folículos na pele sintética, foi super giro. E tentar enfiar a linha dentro do punch é incrível, para o primeiro dia é duro, mas é muito, muito bom. É aquilo que eles vão ter a oportunidade de fazer, muito provavelmente igual, vão ter fotografias iguais a essas. Exatamente. É muito giro, é um dia muito, muito giro. E pronto, explico-vos um bocadinho a técnica de HI, que é, nós implantamos, metemos o folículo no implantador, não é? Nestes implantadores. Estes implantadores têm uma agulha lá dentro. Essa agulha vai fazer o furo e depois vamos implantar com o folículo, ok? Isto é muito rápido porque não temos que andar a fazer furos, é só implantar e deixar o folículo lá dentro, quase temos uma hemorragia muito pequena. E é muito fácil de fazer, principalmente quando não rapamos o cabelo. Pronto. Isto é a técnica com pinça, ainda muita gente utiliza, porque de facto fica um bocadinho mais barato.
os implantadores, os direct, são caros e ainda por cima a agulha lá dentro às vezes falha se for de alta densidade. Eu não uso esta técnica com pinça, eu já adaptei aqui a minha técnica, mas também pinça a pinça, e em muitos sítios vão encontrar ainda assim, vão-se meter os folículos depois de fazerem os furos com uma laminazinha, está bem? E pronto, e temos aqui o Artas, o famoso, pronto. É como eu vos digo, isto limita-me um bocadinho ali a área da dor, mas todos nós temos que conhecer. Vantagem, para quem está a começar e tem dinheiro para investir, é muito bom para ter os primeiros resultados, está bem? Pronto. E pronto, e deixo-vos aqui como será o futuro. A ecografia é o futuro, em todas as áreas, não é? Andamos aqui no pocket com o nosso ecógrafo. A melhoria do sistema robótico, vamos ver para onde vamos. Eu acho que vai ser o futuro, vamos por aí, não é? Mas eu acho que seria melhor irmos por extração versus implantação, não ter tudo no mesmo robô. Não sei, vamos ver. Não sou biomédica. Melhoria do material de extração e implantação. Eu neste momento eu utilizo a Safira, ok? A Safira permite-me fazer os buraquinhos, não é? Para deixar lá o folículo, e eu adapto o meu material do DHI para fazer a implantação. Às vezes uso um, outras vezes uso outro, isto vou variando. Porquê? Porque o material do DHI acaba por começar a desgastar e as coroas são um bocadinho mais duras, e portanto eu preferi outro tipo de técnica. Usa-se muito a agulha também dá. Agora, posso-vos dizer que a cicatrização não tem nada a ver. Eu realmente neste momento estou a conseguir pôr os pacientes a lavar a cabeça com shampoo ao fim de 3 dias, estão a regressar ao trabalho, e é muito bom, é muito bom. E pronto, eu acho que com o futuro, claro, pronto, acabo por associar um custo maior ao meu transplante, as pessoas não aceitam assim tanto, mas é assim, eu quero fazer as coisas em condições e quero que os meus pacientes estejam satisfeitos, não é? Portanto, também temos que ponderar muito bem isso, mas cada um depois ajusta às suas realidades. Safira, a vantagem realmente é uma cicatrização mais rápida, é mais preciso na perfuração em relação às lâminas e há um menor desgaste da agulha ao longo da cirurgia. A Safira dura a cirurgia toda. Consegues explicar só um bocadinho o que é mesmo a Safira? Porque para eles o nome de Safira, se calhar é um bocadinho... Não pus aqui uma imagem, podia ter posto aqui uma imagem. A Safira basicamente, estão a ver a lâmina do bisturi? Pronto, imaginem isso, mas em material de safira, um diamante, não é? É um diamante mesmo, não é? Exatamente, portanto, os cortes são limpos e quase não há sangramento, é espetacular. Enquanto que nós, quando fazemos o corte com a lâmina do bisturi, ouvimos aquele na pele. Safira não. Deixámos de ouvir, não ouvimos. É um corte limpo, preciso, e realmente é um diamante. Pronto, é só para tentar perceber, porque para eles um punch, claro, é tudo assim, são nomes estranhos, não é? Tudo novo, e eu estava só a tentar perceber assim, então o que é isso. Muito bem. Continuamos, já estamos quase no fim também, não é? Pronto, aqui estou eu a fazer os meus procedimentos ecoguiados, ok? Neste momento poderei dizer que sou a primeira. É uma coisa em investigação, ainda estou a começar a descrever, porque não há nada descrito, estou a estudar, mas realmente já vai mudar alguma da minha prática durante os transplantes e vai mudar em tudo, medicina estética, medicina capilar, é mesmo o futuro, está bem? Pronto, é importante que tenham a noção que nós próprios podemos ser motores de mudança, não é? E vai-se ouvindo, mas ninguém faz, e nós vamos desbravando caminho também nesta área. Se isso acontece na medicina estética, já se começa a ouvir muito falar de procedimentos ecoguiados, porque não também na medicina estética, na parte de transplante capilar, e aparentemente está-se a começar a ter algumas boas surpresas, e portanto vamos ver se nós próprios não seremos também há pessoas que vamos trazer mudanças, que é isso que nós queremos. Pronto, David. Queres dizer mais alguma coisa, Ana? Faça isto, agora estou aberta a perguntas, se houver. E então vamos abrir aqui. Acho que também não me queria alargar muito, porque isto não, depois vai ser explicado com muita calma.
explicaste tudo super bem. É importante perceberem que há aqui alguns conceitos que possam não ter percebido tão bem, porque não estão habituados, mas isto tudo vai ser muito bem explorado durante o mestrado, ok? Seja a anatomia, fisiologia, as próprias técnicas, as medicações, isso vai ser tudo explorado. Portanto, isto aqui foi uma compilação um bocadinho daquilo do que falámos. Portanto, já vejo que já estão a sair algumas pessoas, mas antes disso quero só deixar em aberto alguma questão que queiram fazer, estejam à vontade, escrevam no chat que eu transmito aqui, porque a doutora Ana não consegue ver. Se tiverem alguma questão, estejam à vontade. Vamos dar só aqui um minutinho para ver se aparece alguma. Se não tiverem e se alguém ainda não se inscreveu, ok, o método FUI pode. Então, a Kátia está a perguntar se o método FUI pode ser realizado por nós após a realização deste mestrado. Vou-te deixar a ti, Ana, para responder, eu poderia responder, okay, mas vou-te deixar a ti, já que Obrigada. Sim, o método FUI vocês vão aprender esse método durante o mestrado, vão ter as práticas com cobaias e vão poder praticar depois. Normalmente há um grupo no WhatsApp, eu posso dizer que aprendi imenso com esse grupo no WhatsApp, tiramos muitas dúvidas durante a prática no pós-mestrado e é bastante importante de o fazer. E claro, podem avançar, fazer e se estiverem confiantes, e é por isso também estamos a fazer este mestrado, é para poderem realmente praticar e poder fazer o transplante nas vossas clínicas. Claro. Seja nas vossas clínicas, seja na clínica de outra pessoa, que estejam a trabalhar e que possam querer pôr. O que interessa é que estamos a dar as ferramentas para fazerem. Isto é como em tudo na vida, damos as ferramentas e depois cada um faz o que quer com elas. Portanto, vocês têm coragem, força, vontade de aprender e de aperfeiçoar a técnica, é para ir para a frente. Mais alguma questão? Bruno, podemos combinar o pós com procedimentos de PRP? Se sim, quanto tempo depois? Ana? Olá, Bruno. Sim, perfeitamente. Podes combinar o PRP depois do pós. Inclusive, foi a minha apresentação no INCAS do ano passado, foi um protocolo sobre o PRP no pós-transplante. Portanto, é muito importante. O eflúvio é muito menor, conseguimos tempos de recuperação muito mais altos. Não aconselho, é no primeiro mês, está bem? O primeiro mês é uma zona onde ainda está muito cicatricial, não vamos mexer, vamos deixar acalmar e depois sim começarmos o nosso pós, ok? Ok, e nesse caso fazes quantas sessões? Como é que costumas fazer? Normalmente faço logo depois do primeiro mês uma sessão de PRP. Uhum. Neste momento prefiro ficar com os pacientes durante 12 meses e espaçar os meus PRPs mais ou menos 2 meses e se calhar combinar com outro tipo de tratamentos injetáveis. Mas a apresentação que fiz no INCAS e ao que está descrito é uma sessão de PRP depois do transplante, a iniciar ao 1 mês, depois aos 2, aos 3 e aos 4, ok? Muito bem. Muito bem, temos aqui a dizer ao Bruno obrigado, bem pelo entusiasmo para o mestrado, obrigado, sim senhor Bruno. A doutora Paola também agradece a apresentação e diz que está super completa, obrigado. A Kátia, ou seja, não precisamos ser cirurgiões para realizar estes procedimentos menos invasivos, correto? Obrigado pela aula, gostei imenso. Olá, Kátia. Não precisamos, está bem? Nós, quando nós fazemos a nossa licenciatura, nós fazemos uma licenciatura de Medicina e Cirurgia, podemos fazer procedimentos pequenos, está bem? Aprendemos isso durante a universidade. E depois convém fazer este tipo de formações, pós-graduações, cursos avançados, etc., para podermos praticar. Também não vais praticar sem saber, não é? Às cegas. Infelizmente a lei permite, mas não é suposto, está bem? Eu acho que toda a gente deve fazer uma formação antes. Sim,
sem problema nenhum, isto é considerado um procedimento como qualquer outro de medicina estética. Tem é que se ter mais cuidados a nível do espaço realmente do transplante também, porque tem outras especificações. É como uma clínica dentária, basicamente. Exatamente. Portanto, não são cirurgiões, como não têm uma especialidade em cirurgia, mas conseguem ter a capacidade de o fazer e não há nada que vos impeça. E como a doutora Ana disse muito bem, não é à toa que passamos pelo ano geral do internato, onde aprendemos técnicas cirúrgicas e aqui estamos a aperfeiçoar. Lembrem sempre que este mestrado estamos a ir em busca de conhecimento de coisas que nunca tivemos acesso. Quase que ninguém falou em cabelos no curso de medicina e portanto, julgo que tanto a doutora Ana quanto eu, como outras pessoas, quando fizeram este mestrado foi mesmo em busca desse conhecimento, porque existe uma lacuna e conseguimos trazer até vocês agora para Portugal essa formação. Muito bem, há mais alguma questão que queiram fazer? Bem, eu julgo que não. Portanto, eu vou dar por terminado este webinar. Quero agradecer à doutora Ana o facto de ter trazido o seu conhecimento e a sua partilha daquilo que é a sua experiência no dia a dia. O Pedro está a agradecer, obrigado Pedro também, e agradecer a vossa presença. Relembro que qualquer dúvida que tenham podem me contactar a mim ou à Amir ou à APNA, no sentido de vos esclarecer relativamente ao mestrado. É muito provável que me encontrem a mim e a doutora Ana durante o decorrer dessa formação, mas estaremos aqui sempre para vos ajudar a esclarecer no caso de terem alguma dúvida. Portanto, vamos dar por terminado esta aula, na esperança de os ver, seja como alunos, seja em futuros webinars sobre o assunto. Posto isto, Ana, então até breve e obrigado a todos. Força. Obrigada. Adeus. Adeus, com licença.